Olá, educador, olá, educadora. Hoje nós vamos continuar tratando da postura sistêmica, mas não vamos falar hoje diretamente com o professor em sala de aula. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre essa postura no gestor escolar. Porque será que é necessário que gestor, diretor, diretora, coordenador, articulador de ensino, como nós temos aqui, eles também têm essa postura com relação aos pais, com relação aos alunos? Ou será que o professor sozinho dá conta? Bem, evidentemente, quando nós trabalhamos em conjunto, tudo fica mais fácil. É claro que o professor pode, sozinho, como fez a Marianne Frank lá na Alemanha, iniciar esse movimento de acolhimento amoroso aos pais, às famílias dos alunos. Claro que é possível. Mas quando nós temos todo o sistema escolar trabalhando dentro dessa postura sistêmica de acolhimento, de aceitação da história de cada aluno do jeitinho que é, a aprendizagem, as relações fluem com muito mais facilidade. Então vamos retomar alguns pontos que nós já tratamos aqui antes. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que os pais são sempre os primeiros no sistema escolar. Sim, os pais fazem parte do sistema escolar e são os primeiros. Por quê? Porque os pais trazem os filhos para a vida. São os pais que permitem que o filho venha à vida. E são os pais que trazem seus filhos para nós, educadores. Então, quando nós percebemos a importância do pai, da mãe, o sistema familiar do aluno, nós já começamos a compreender que eles vêm de lá. Eles vêm antes de nós. Eles estão na vida do aluno antes de nós. Daí, a importância de se manterem nesse lugar. Quando nós entramos em sintonia com isso, com esse movimento, quando nós respeitamos a história da família, sem julgamento, sem expectativa, sem pena do destino de cada um, porque nós damos conta. Cada um dá conta do seu destino, não importa qual seja. Então, somente quando nós, gestores, permitimos que os professores sejam apenas os professores, quando nós nos imbuímos desse lugar de gestor, nós permitimos que cada um ocupe o seu lugar na escola. Porque se nós não respeitamos esse lugar, se nós não cumprimos com as nossas funções, se nós delegamos aquilo que nós deveríamos resolver, então as coisas ficam um pouco bagunçadas. E aquela lei, aquela ordem do amor, aquela lei da vida, que o Bert Helling nomeou de hierarquia, ela passa a ser descumprida, não observada. Isso traz sérias consequências ao sistema escolar. Então, como gestores, nós precisamos compreender que o sistema escolar é muito complexo, porque ele não é formado, na verdade, pelos gestores, professores, pelo pessoal de apoio, pelos alunos. Não. Ele é formado principalmente por pessoas que vêm de diferentes sistemas familiares. E não são apenas os alunos. Precisamos ter isso em mente. Nós trazemos o nosso sistema familiar para a escola. Cada professor traz seu sistema familiar para a escola. Não seria diferente com os alunos.
Então é preciso respeitar isso, é preciso entender e acolher amorosamente essa situação. Quando nós conseguimos respeitar os pais, respeitar as famílias, quando eles se sentem respeitados, eles também passam a respeitar esse sistema que nós, enquanto gestores, representamos. Eles se acalmam, eles ficam bem. E eles permitem, eles podem dar a permissão para que os filhos também fiquem bem, para que os filhos se acalmem, para que os filhos aprendam com esses educadores. Essas leis, essas 3 leis da vida, pertencimento, a hierarquia e a compensação, o equilíbrio entre dar e receber, elas existem independente de que nós aceitemos, de que nós as conheçamos ou não. E se você não conhece ainda, eu sugiro que busque uma formação em educação sistêmica, em pedagogia sistêmica, porque ela vai te ajudar muito. Não apenas como gestor, não é uma formação técnica, é uma formação para a vida. Vai te ajudar no autoconhecimento, na autocura até, diria. Então, quando eu percebo, eu sinto que eu sirvo aos sistemas familiares, tudo acontece da melhor forma possível. Os pais podem confiar em nós. E aí eu vou tirar um pedacinho da nossa conversa para contar uma historinha. Em uma determinada reunião de pais e mestres em escola, a gestora escolar, a diretora geral da escola, contou uma história, uma outra história. E no fim ela trouxe o significado daquela história para ela. A história falava que uma mãe tinha o filho doente, havia levado para um médico, ele havia receitado o medicamento que a mãe tinha dado e que o filho tinha ficado bom. E o que ela refletiu foi o seguinte conosco, os pais. Eu estava naquela reunião, como mãe. Assim como nós levamos os filhos para o pediatra e não questionamos o que eles nos mandam fazer, assim também vocês, pais, ao trazerem seus filhos para cá, para a nossa escola, não podem questionar o que nós vamos fazer. Vocês mandam da porta para fora. Da porta para dentro, resolvemos nós, sem vocês se intrometerem. Nossa, eu não sei expressar em palavras o que eu senti naquele momento. Eu me senti tão angustiada. Poxa, ainda não tinha essa postura sistêmica, essa vivência, eu não entendia disso. Eu não tinha ouvido falar na pedagogia sistêmica. Eu já era professora em outra escola. Mas aquilo me angustiou tanto e foi um silêncio que recaiu sobre aquele auditório. Mas foi um silêncio tão pesado que até mesmo a diretora teve dificuldade para retomar a palavra. Como o silêncio estava muito pesado e eu vi que ninguém ia falar, eu me pronunciei. Disse que não concordava. Não só por ser professora em outra rede de ensino, por também entender da escolarização. Eu era uma professora alfabetizadora. Mas por pensar que a educação dos filhos requer uma relação de proximidade entre pais, família e escola. Porque era essa a relação que eu tinha com os pais dos alunos, dos meus alunos. Eu trabalhava em escola pública com crianças de 5 anos, mas eu comumente falava com aquelas mães, né, sobre como eu me sentia servindo a elas. E como eu já falei, eu não entendia nada de pedagogia sistêmica. Mas era assim que eu me sentia, servindo aquelas famílias. E a diretora não aceitou meu posicionamento, disse que de jeito nenhum, eu era professora em outra rede, lá era diferente, mas naquela escola eu não tinha voz.
Lógico que os meus filhos não... Que é a minha cachorrinha que está aqui pertinho de mim, tá? Fazendo um barulhinho. Deixa eu mostrar ela para vocês, ó. Querendo participar aqui da nossa conversa. Bem, continuando. Ela não aceitou, né? E é claro que meus filhos não permaneceram naquela escola. Eu não me sentia bem-vinda. Esperei terminar o ano letivo, evidentemente. E os 2 filhos que eu tinha lá na época saíram, foram para uma outra escola. E aí vocês podem me perguntar, e a outra escola era melhor? Não sei se era melhor, se era pior. Mas era a escola que eu me sentia parte, eu me sentia acolhida. Era uma escola onde eu tinha vez, onde eu tinha voz. E eu não tinha aquele sentimento que eu jogava meus filhos lá e que eles iam estar sozinhos, que eles não podiam sentir a minha presença, que eu não tinha voz, que eu não tinha vez. Percebem? Aquela diretora falou e eu não percebi naquele momento por que eu me senti tão mal. A Mariane Frank, ela dizia: quando eu tenho 20 crianças na minha sala, eu não vejo 20 pessoas. Eu tenho pelo menos 60. Os 20 alunos, seus pais e suas mães. Somente quando nós temos esse olhar acolhedor, nós podemos fazer o nosso papel. Quando nós acolhemos amorosamente pai e mãe, a aprendizagem flui. E eu sempre costumo dizer nos nossos encontros que não acreditem. Não acreditem em nada disso. Experimentem. Sabe por quê? Eu também costumo dizer, eu não posso, e eu acredito que ninguém pode, ensinar pedagogia sistêmica, educação sistêmica. Porque isso requer uma mudança interna de postura. E nós só conseguimos isso se nós nos permitirmos a vulnerabilidade. Se nós permitirmos experimentar, sentir os efeitos, acolher isso. Então experimentem. Mas não adianta dizer que acredita no pai e na mãe, a gente tem que sentir isso. Né? Não adianta eu dizer, olha, eu vejo você, eu vejo seus pais em você, Joãozinho. Se você realmente não sente. Uma crítica aos pais é sempre uma crítica ao próprio filho. Se nós dizemos assim, olha, sua mãe não dá conta, ou nós pensamos, não precisa falar, nós somos energia, energia circula. E se nós pensamos que ela não dá conta e eu vou fazer melhor que ela, nós estamos também fazendo uma crítica ao próprio aluno, porque nós somos metade pai, metade mãe, não só biologicamente, mas energeticamente também. A epigenética já mostra isso, né? Tudo que nós trazemos do nosso sistema familiar materno, do sistema familiar paterno. Então, essa postura autoritária, orgulhosa de ser melhor, de poder fazer melhor, ela atrapalha a nossa função, o nosso papel, e ela não permite que os nossos alunos aprendam. Ela não permite que os nossos professores possam fazer o melhor deles. Para isso, nós precisamos buscar a reconexão com pai e mãe. Eu estou repetindo sempre isso, sempre. Enquanto nós não buscarmos essa reconexão com nossos próprios pais, quando nós percebermos que o nosso pai é o pai certo, que nossa mãe é a mãe certa, como seres humanos comuns, como tantos outros, nós não conseguiremos acolher as famílias desajustadas como a nossa, que tem os nossos alunos. Continue conosco. Busque uma formação em pedagogia sistêmica, se você é educador, se você é educadora, qualquer que seja a sua função, qualquer. Na escola somos todos educadores, desde aquele porteiro
desde a merendeira, desde aquela pessoa que nos auxilia limpando a escola, o professor, o secretário. Vamos crescer juntos, vamos melhorar as relações juntos. Vem conosco. Até a próxima.